Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Midrash do livro de 1 Samuel. A punição de Shaul. Depois de ouvir estas palavras terríveis de Shemuel, Shaul finalmente admitiu: eu pequei, eu violei sua ordem e a de Hashem. Mas, em vez de prometer se arrepender, Shaul mais uma vez explicou a Shemuel que não era culpa dele. Ele culpou novamente Doeg e o povo. Shaul não acreditava que a punição fosse definitiva. Ele raciocinou: Hashem provavelmente está com raiva sobretudo porque eu não ouvi Shemuel. Hashem se importa mais com a honra de um tzadik do que com a sua própria. Eu pedirei perdão a Shemuel e então ele irá implorar a Hashem para me perdoar também. Então Shaul disse ao profeta: eu imploro, por favor, me perdoe por ter pecado contra você. Volte comigo e vamos para o Mishbeach. Lá irei me curvar a Hashem e rezar para ele. Shemuel respondeu: eu te perdoo de todo o coração por não ter me escutado. Mas isso não irá mudar as coisas. Hashem já tirou sua realeza. Não há sentido em voltar com você ao Mishbeach. Shemuel estava pronto para sair. Antes de se virar, ele pegou o canto do manto de Shaul e rasgou um pedaço. Esse é um sinal, ele explicou. Assim como rasguei seu manto, Hashem tirou a coroa da sua cabeça. Você não está apto para o trabalho porque um rei judeu deve temer unicamente a Hashem. Hashem entregou o reino a um judeu que é mais adequado para o cargo do que você. Shaul perguntou: quem é esse homem? O profeta respondeu: não posso lhe contar agora, mas posso lhe dar uma pista. É alguém que um dia também arrancará o canto do seu manto. Shemuel concluiu: não pense que, se você fizer techuvá, Hashem permitirá que você permaneça como rei. Hashem não mudará seu decreto. É definitivo. Por fim, Shaul entendeu que o decreto de Hashem era imutável. Ele implorou ao profeta: por favor, leve-me até o Mishbeach da maneira usual para que os Equinima, os líderes da Torá e o povo não saibam da minha desgraça. Para não envergonhar Shaul, Shemuel caminhou atrás do rei até o Mishbeach em Gilgal. O povo não tinha ideia de que Hashem havia rejeitado seu rei, mas assim que Shemuel rasgou o manto do rei, Shaul se sentiu diferente. O espírito de Hashem o havia deixado. Shaul rezou no Mishbeach e ofereceu korbanot nele. Pergunta: Shaul desobedeceu ao profeta 2 vezes. Seu primeiro pecado foi que ele não esperou Shemuel em Gilgal. E o segundo, que falhou em eliminar Amaleque completamente. Após a primeira transgressão, o profeta disse a ele: se não fosse por seu pecado, Hashem teria lhe dado o reinado para sempre. Mas, agora, seu reinado não vai durar. Após o segundo pecado, o profeta anunciou: você desconsiderou a palavra de Hashem. Então Hashem o rejeitou como rei. Ele tirou o reinado de você. Se Shaul já foi punido com a perda de seu reino após o primeiro pecado, o que o Navi acrescentou após o segundo pecado? Ele apenas repetiu o castigo? Respostas. Primeiro, é possível que Shaul tenha feito techuvá apropriada após seu primeiro pecado e, por causa do mérito de suas inúmeras boas ações, Hashem poderia tê-lo perdoado. Mas, depois que ele pecou com Amaleque, o decreto foi definitivo e não pôde mais ser alterado. 2. Depois do primeiro pecado em Gilgal, o profeta disse a Shaul que seus descendentes não iriam reinar depois dele, mas o próprio Shaul ainda poderia governar por um longo tempo. Agora, após o pecado com Amaleque, Shemuel acrescentou a punição de que o próprio reinado de Shaul seria muito breve. De fato, Shaul foi rei por apenas 2 anos e meio. Essa é a explicação de Radak. Entretanto, de acordo com Ritva Yomá 22b, o oposto foi decretado. Depois do pecado em Gilgal, a realeza foi tirada de Shaul para si mesmo, e depois do pecado de Amaleque, também foi tirada de seus descendentes. O que foi ainda pior é que o sucessor de Shaul seria nomeado durante sua vida. Isto provaria ser bastante doloroso para Shaul.
O fim de Agag. O profeta ordenou: traga-me Agag, o rei de Amaleque. Agag foi levado acorrentada a Shmuel. Ao ser trazido, ouviu-se ele murmurar: não me importo mais se eu vivo ou morro. O que ele quis dizer com estas palavras? Uma das respostas é dada pelo Midrash. O Midrash nos conta o pequeno erro de Shaul. Hashem ordenou a Shaul: matem todos os homens, mulheres e crianças de Amaleque. Hashem tinha uma razão para isto. Hashem sabia que no futuro um descendente de Amaleque decretaria: destruam, matem e aniquilem todos os judeus, jovens, idosos, crianças e mulheres em um dia. Então Hashem disse: vamos matar todos os Amalequim, antes que eles tenham a chance de destruir todo o meu povo. Shaul não estava ciente disso e pensou: que diferença faz quando eu matarei o rei Agag? Deixarei ele aprisionado por um tempo. No entanto, o raciocínio de Shaul não poderia estar mais errado. Enquanto estava na prisão, Agag choramingava: ó céus, eu morrerei sem deixar nenhum descendente. Hashem ouviu Agag se lamentando e, mesmo sendo Urachá, Hashem concedeu seu desejo. Agag casou-se com uma prisioneira que estava naquela mesma prisão. Mais tarde, ela deu à luz seu filho, que se tornou o antepassado de um famoso Urachá, ninguém menos que o perverso Amã. E Amã fez planos cruéis para matar os judeus. Mantendo Agag vivo, Shaul não estava sendo misericordioso. Pelo contrário, por causa dele, todos os Bnei Israel quase perderam suas vidas. Somente Hashem sabe o que é verdadeira misericórdia e o que é crueldade, porque ele vê toda a imagem, passado e futuro, e se em tempos mais recentes, 80 anos atrás, Hashem nos tivesse ordenado matar um certo bebê em uma pequena cidade na Europa, poderíamos ter respondido que isso é cruel, mas o nome daquele bebê agora é Adolf Hitler, e ele cresceu e se tornou o ditador nazista, Imar Shemo, que matou 6 milhões de judeus. Este exemplo mostra que não podemos confiar em nossa capacidade limitada de entender o que é ser cruel e o que é ser misericordioso. Devemos confiar totalmente em Hashem e obedecer às suas ordens com precisão. Possivelmente Agag não estava tão preocupado em morrer porque ele sabia que estava deixando um descendente que levaria adiante seu nome neste mundo. Além disso, assim que Agag olhou para o profeta Shmuel, ele ficou aliviado. Agag achou que o carrasco seria um tipo rude e cruel, mas imagine sua surpresa quando, em vez disso, ele encontrou um judeu nobre que parecia quase um anjo. E não era de se admirar. Shmuel não era um soldado. Ele era um profeta e mestre da Torá, e como tal não costumava matar pessoas. A face de Shmuel refletia apenas bondade e misericórdia. Este homem não será capaz de levantar um dedo contra mim, pensou Agag. Mesmo que ele dê a ordem para minha execução, ele certamente escolherá uma morte fácil. Mas Agag estava errado. Era verdade que Shmuel não estava envolvido em matança, mas ele sabia que um judeu deve estar pronto para cumprir a mitzvah de Hashem, mesmo que isso vá contra seus sentimentos, e não importa o quão difícil seja para ele. Agag era o inimigo de Hashem. Ele não tinha o direito de viver. Shmuel dirigiu-se ao rei Amaleque. Agora você será punido pela crueldade de seus antepassados com nosso povo. Seu povo, os Amalequim, nos atacou por trás, no deserto, matando muitos de nós. Apesar da idade avançada e da fraqueza de Shmuel, ele próprio cortou Agag em pedaços a fim de cumprir as mitzvot de Hashem. O Midrash nos conta a carta dos sábios da Pérsia. É muito fácil distorcer os fatos e fazer dos judeus os homens maus. Aqui temos uma carta da história de Amã. Amã pensou: se ao menos os persas percebessem o quão maldosos esses judeus são, ficariam extremamente felizes em exterminá-los. Amã pediu aos sábios da Pérsia que redigissem a seguinte carta contra os judeus, dirigida ao público. Ele os ajudou a escrevê-la. Paz sem fim para você. Um dos grandes homens da nossa geração de sangue real, com o nome de Amã, está lhe pedindo um pequeno favor.
Trata-se de uma nação que vive entre nós, cujos membros são arrogantes e desejam apenas o mal. Você pode ver o quão desagradáveis são as histórias do passado deles. Quando seus ancestrais chegaram ao Egito, o faraó os estabeleceu na melhor parte do país. Ele os alimentou durante os anos de fome. Ele os empregou na construção para ganhar uma vida decente. Mas eles foram muito ingratos. Eles o enganaram dizendo: "Vamos passar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Então nós retornaremos, por favor. Empreste-nos prata, ouro e roupas." Os egípcios concordaram e deram a cada judeu muitos burros carregados com ouro e prata. Os judeus esvaziaram a terra do Egito de sua riqueza. Então eles partiram para sempre, para nunca mais voltar. Quando o faraó soube que eles estavam fugindo, ele os perseguiu para recuperar sua fortuna. O que eles fizeram então? Ele já tinha um líder chamado Moshe, filho de Amram. Ele pegou um pedaço de pau, murmurou algumas palavras mágicas e secou o mar. Todos os judeus entraram no mar em terra firme. Não sabemos como eles fizeram isso. Quando o faraó e os egípcios seguiram seus passos, os judeus de alguma forma os empurraram para a água. O faraó e todo o seu exército foram afogados, e foi assim que os judeus retribuíram a gentileza que o faraó fez a eles. E o que eles fizeram aos antepassados de Amã? Quando o povo de Amã, Amaleque, fez guerra contra os judeus em Refidim, eles enviaram um discípulo do mesmo, Moshe, de nome Yehoshua, que era muito cruel. Não sabemos como ele fez, se usou magia ou não, mas ele fez Amaleque perder a guerra. O seu primeiro rei, Shaul, começou uma guerra contra Amaleque. Ele matou 100.000 Amalequim em um só dia. Ele não teve piedade de nenhum homem, mulher ou criança. Veja o que eles fizeram com Agag, o antepassado de Amã. Primeiro, tiveram piedade dele, mas no final um homem chamado Shemuel cortou seu corpo em pedaços e deu aos pássaros. Não sabemos por que o mataram de maneira tão cruel. Até mesmo agora, os judeus não mudaram suas más ações, por isso concordamos em sortear uma data em que mataremos todos eles. O sorteio caiu no dia 13 de Adar. Quando você receber esta carta, prepare-se para este dia. Extermine todos os judeus jovens e idosos, mulheres e crianças. Não deixe nenhum deles vivo. Assinado os sábios da Pérsia. Shemuel se separa de Shaul. Após estes eventos, Shemuel voltou para casa em Ramá. Shaul deveria ter seguido Shemuel e implorado por perdão. Mesmo que uma pessoa souber que Hashem fez o decreto ruim contra ela, ela não deve parar de rezar e fazer techuvá. Ela deve sempre esperar pela misericórdia de Hashem e nunca desistir. Mas Shaul não se deu conta disso. Ele retornou para o seu palácio em Givat Shaul. A partir de então, o profeta Shemuel nunca mais visitou Shaul. Nunca mais ensinou e ajudou Shaul, como havia feito antes. Shemuel ficou tão desapontado que não conseguiu encarar Shaul. Como foi que este seu maravilhoso discípulo, que era um tzadik, Talmid Chacham, errou 2 vezes e foi afastado por Hashem? Shemuel continuamente clamava a Hashem, implorando para que ele salvasse a vida de Shaul. Ele estava de luto constante pelo decreto amargo. Ele esperava fortemente que, de alguma forma, apesar de tudo, Shaul continuasse sendo rei. É dito a Shemuel que vá para Beit-Lehem. Hashem disse a Shemuel: "Por quanto tempo você vai lamentar por Shaul? Você está dando a impressão de que eu cometi um erro no meu julgamento. Encha seu chifre com azeite sagrado, Shemem, Amishá, e vá para Ishai, na cidade de Beit-Lehem, em Shevet Yehudá. Eu escolhi um de seus filhos para ser o rei. Ele governará diante de mim para sempre." O chifre era mantido no Mishkan, ao lado do Shemem Amishá, o azeite sagrado. Quando Shemuel ouviu as palavras de Hashem, ele respondeu: "Como posso nomear um rei diferente enquanto Shaul ainda está vivo? Se Shaul descobrir, ele me matará por traição. Isso é uma coisa perigosa de se fazer." Pergunta: por que Shemuel deu a Hashem uma resposta tão estranha?
Ele não confiava que Hashem, que o enviava nesta missão, o protegeria do perigo? Uma resposta. É verdade que Hashem nos protege de danos inesperados enquanto fazemos uma mitzvah. Mas isso não significa que podemos nos colocar em perigo e dizer: Hashem me protegerá, nenhum mal surgirá no meu caminho. Digamos que um Beit Knesset, sinagoga, está pegando fogo e um homem quer salvar os Sifrei Torá, os pergaminhos da Torá. É correto ele dizer: preciso correr para o prédio em chamas para salvar os Sifrei Torá, e tenho certeza de que o fogo não irá me machucar. Afinal, estou fazendo uma mitzvah. Isso faz sentido? Claro que não. É preciso sempre ter cuidado para proteger a vida do perigo. É por isso que Shmuel teve medo de coroar o novo rei durante a vida de Shaul. Ele sabia que Shaul tinha o poder de matá-lo por raiva. Ele não queria pedir a Hashem um milagre para salvá-lo. A próxima história nos ensina que mesmo tzadik não deve se colocar em situações perigosas. Nossos sábios nos contam: o homem Mezuzá. Havia um certo tzadik que morava em Tzipori, uma cidade em Eretz Israel, após a destruição do segundo Beit HaMikdash. Esse homem era conhecido como Homem Mezuzá, porque voluntariamente ele assumiu o trabalho de percorrer todas as casas da cidade para verificar as mezuzot de todos os lares. Você sabe que os judeus têm uma mezuzá no umbral direito de sua porta. A caixinha da mezuzá contém um pedaço de pergaminho sobre o qual está escrito certos pesukim, versículos da Torá. Há muitas leis relativas à escrita que um escriba faz à mão. Por exemplo, as letras não podem encostar uma na outra. Nenhuma letra pode estar faltando e assim por diante. 2 vezes a cada 7 anos, cada proprietário deve ter suas mezuzot verificadas por alguém qualificado para fazê-lo, para garantir que elas ainda estejam kasher. Isto é o que o homem de Tzipori costumava fazer. Ele garantia que nenhum dano ocorreu às mezuzot e que elas permaneciam kasher. Um dia, durante as rondas, ele foi parado por um oficial romano. O oficial o interrogou detalhadamente e ficou furioso ao ouvir sua resposta. Você está envolvido em uma atividade religiosa ilegal, declarou ele. Por isso, você deve pagar uma multa de 1000 zuz. Se esse judeu estava ocupado com uma mitzvah Leshem Shamayim, por que Hashem permitiu que ele fosse pego pelos romanos e multado tão pesadamente? A resposta é que era perigoso circular abertamente e verificar as mezuzot. Os governantes romanos proibiram o estudo da Torá e a observância das mitzvot. Eles sempre procuravam desculpas para perseguir os judeus. Este tzadik deveria ter sido mais cuidadoso para manter a sua ocupação em segredo. Em um lugar de perigo, mesmo tzadik não pode contar com um milagre. Hashem respondeu a Shmuel: pegue um bezerro e vá a Beit Lehem com ele. Diga a todos que você veio oferecer um sacrifício de Shelamim para Hashem. Convide Shai e seus filhos para a refeição. Ninguém suspeitará que você realmente veio para ungir um de seus filhos como rei. Quando você estiver em Beit Lehem, eu lhe direi quem será o rei. O que aconteceu em Beit Lehem? Shemuel achou muito difícil cumprir a mitzvah de nomear um novo rei. Shaul era seu aluno favorito, ainda assim ele fez o que foi-lhe dito. Preparou um bezerro jovem e viajou com ele para Beit Lehem. Quando os Equinim, os líderes da Torá da cidade, viram o profeta chegando, correram para recebê-lo. Eles estavam com medo de que alguma coisa ruim tinha acontecido e que por isso o navio veio visitá-los. Algumas vezes um corpo era encontrado perto de uma cidade e se ninguém sabia quem o havia matado, as pessoas tinham que pegar uma bezerra e realizar a mitzvah de Eglah Arufá. Então, quando viram Shemuel vindo com uma bezerra, ficaram preocupados que isso pudesse ter acontecido. Não temam, tranquilizou o profeta. Está tudo bem. Trouxe esta bezerra para oferecer como sacrifício de Shelamim a Hashem e gostaria de convidar vocês a se juntar a mim na refeição. Se um judeu quisesse participar de um Korban Shelamim, ele tinha que estar taor, puro. Quem estivesse tamê não poderia comer o Korban.
Shemuel pediu a seus convidados que se preparassem para o sacrifício de Shelamim. Ele próprio convidou Ishai e seus filhos para a festa. Ishai era uma personalidade distinta. Ele não apenas era o maior dos Equinim, de Beit-Lehem, mas também um dos mais proeminentes sábios da Torá e líderes de sua geração. Aonde quer que ele fosse, era acompanhado por multidões de pessoas. Ele também era um tzadik excepcional. O Midrash nos conta: os 4 que nunca pecaram. 4 pessoas nunca pecaram durante toda a sua vida. Primeira, Binyamin, o filho de Yaakov. Segundo, Amram, o pai de Moshe. Terceiro, Ishai, o pai do rei David. Quarto, Kilav, o filho do rei David e sua esposa Abigail. Estes 4 realmente mereciam viver para sempre. Eles morreram apenas porque Hashem havia decretado, após o pecado de Adão, que todo ser humano deveria morrer. A bezerra de Shemuel foi preparada no Mishbeach. Os convidados que se reuniam incluíam Ishai e 7 de seus filhos. Assim que Shemuel viu o primogênito de Ishai, ele pensou: sem dúvida, este é o futuro rei. Seu nome era Eliav, e ele se parecia com Shaul, pois era alto e bonito. Shemuel pensou que as pessoas certamente respeitariam Eliav. Mas Shemuel imediatamente ouviu Hashem dizer a ele: não se deixe enganar por sua aparência e altura. Eu considerei indicá-lo como rei, mas mudei de ideia. Eliav tem uma característica ruim, ele permite que sua raiva o domine. Portanto, ele não é adequado para a realeza. Você, Shemuel, pode ficar impressionado com a aparência externa de alguém. Você não tem como ler sua mente e conhecer seu coração. Mas eu, Hashem, vejo além da superfície. Eu vejo dentro do coração da pessoa. Por que Hashem fez Shemuel cometer este erro? Na verdade, Shemuel teve uma nevoá pouco clara. Eliav teria uma conexão com o reinado porque sua filha Abihail tornar-se-ia rainha. Ela se casou com o filho de Shlomo, o rei Rehavam, conforme Rashi Divrei Ayamim 2, 11, 18. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!